Muito bom dia. Olha Bom que cenário dia! maravilhoso, Vocês viram, gente. né? Até selecionei um fundo, parece fundo verde, é literalmente um fundo verde aqui, para poder deixar Nossa, uma live mais descontraída. nossa, adorei. Que Adorei. delícia! Júlia, que prazer falar com você, tudo Eu que o bem? diga, gente. Tudo certo, um pouco, tem uma mini taquicardia aqui, mas tudo certo. Vamos seguir. Mas passo bem. Ju, deixa eu te começar a te fazer uma pergunta. Você atinge os ladrões lucrativos? Ou você atinge, atinge. Então tá. Então você está habilitada a participar da nossa live. Seja muito Com bem-vinda. certeza. Muito Seja obrigada. muito Obrigada pela bem-vinda. oportunidade. E o espaço é seu. Quem é a Júlia? De onde ela fala? Qual é a história da Júlia? Como a Júlia conheceu o lettering? Já pode mandar ver. Bom, vamos lá então. Bom, meu nome é Júlia, para quem não me conhece, eu sou aluna da Escola de Lettering, sou turma 6, sou aqui de Jundiaí, tenho 27 anos, e eu vou começar, assim, para eu contar um pouquinho mais história, eu vou contar um pouquinho detalhadamente, eu sou assim. 2012 foi a primeira vez que eu saí de casa, fui fazer a faculdade em Limeira, eu cursei Ciência do Esporte, eu tenho certeza que muita gente tem dúvida o que é isso, depois eu terei maior prazer em explicar a diferença com a educação física, enfim. Foi a primeira experiência que eu tive fora de casa, então, assim, eu tenho uma família grande, minha família é muito unida, tenho várias irmãs e um irmão, então nós somos, assim, muito unidos, e foi a primeira experiência fora. Então, no começo, obviamente, estava muito nervosa, tal, faculdade foi um dos melhores anos da minha vida. Me formei em 2017, sou cientista do esporte, bacharel. 2017 eu meio que entrei em pânico, porque, assim, eu estava numa rotina totalmente diferente, já estava habituada a estar longe dos meus pais e eu ia fazer aquela transição de voltar a morar com os meus pais. Agradeço super que eu tenho uma casa, tenho uma família ótima, sou muito privilegiada, mas quem mora fora sabe muito bem como que é desafiador isso, né? Você está numa rotina A e de repente você cai na rotina B de novo. Por ter vários contatos na faculdade, por muitas pessoas que mexem com esporte, eu tenho um amigo, o Hudson, que ele veio me oferecer, ele falou assim, Júlia, tem um programa lá nos Estados Unidos e eu acho que você ia se dar super bem com isso, né? E eu falei, ai meu Deus, parece aquelas pessoas que vêm em pirâmide, nem vou acreditar. Mas acabou que, assim, eu acho que no momento de tentar me descobrir um pouco nessa área, eu acabei indo perguntar para ele o que era, né? E o programa lá é o seguinte, você passa o verão lá nos Estados Unidos em camps, né? Então é como se fosse, por exemplo, eu vou até Santos durante uma semana e eu fico aplicando alguns jogos, eu ensino eles, algumas vezes tem algumas partes mais lúdicas, mais diversão, tudo relacionado ao futebol. E ele falou, Júlia, por que você não vai? Vai lá fundo, acho que você vai se dar bem, você fala pelos cotovelos. E eu falei, beleza, né? Vamos tentar. Acabei conversando com os meus pais, porque até então eu não tinha emprego, eu dependia muito dos meus pais, né? Eles falaram, Júlia, vai embora, a gente criou você pra você bater a asa, então vai. E aí acabei fazendo o curso, né? Que era para ser só pro verão, acabou virando pro ano inteiro. Eles gostaram do meu perfil, gostaram da forma que eu atuei. Não falava inglês antes, tudo que eu sei de Ah, eu ia inglês te perguntar é isso. por conta de Friends, eles são meus professores desde pequenininho. E acabei, assim, me vendo uma semana. Eu tava, eu vou passar só 3 meses nos Estados Unidos pra gente. Eu tô passando vou passar o ano inteiro lá. Então, eu vou explicar pra vocês como que funcionam, porque daí vai fazer sentido na minha história. Então é assim, eu fui para os Estados Unidos, eu trabalho na área de Wisconsin, que é lá em cima, o estado que demorou para se declarar a respeito da votação aí do Biden e Trump, é aquele estado lá. Eu vou para lá e aí eu dava aula num clube, numa cidadezinha pequenininha perto da capital, ficava 3 meses num clube e aí no verão que eles faziam? Nessa ida para Chicago, todos os técnicos se encontravam no verão e eles falavam assim, Júlia, você e a Dani vão hoje subir para esse estado, nessa cidade, e vocês vão ficar uma semana lá. Então eu pegava o carro, dirigia até lá, dava aula lá para crianças diferentes, às vezes alguma coisa mais competitiva, às vezes uma coisa bem mais assim na diversão mesmo, que é de 3 anos a 16, né? A 14 anos. Então, assim, era sempre uma loteria. Acabando aquela semana, eu ficava com uma família diferente, a cada semana eu voltava para Chicago, naquele hotel, e aí eles faziam a mesma coisa. Júlia, essa semana vai você e fulano e a Dani e o Rafa lá. Então vocês iam para outro estado e eu fiquei o verão inteiro fazendo isso. E então, assim, 2018 foi o ano que eu comecei a trabalhar sozinha, ter meu dinheiro. Óbvio que morava com a família, a empresa dava carro e tal, mas foi quando eu comecei a entender o que era ter as minhas próprias coisas e as minhas próprias decisões, enfim. Depois do verão, tem o fall lá, que é o outono, e eu faço a mesma coisa. Voltei para a mesma cidadezinha do começo, dei aula para as mesmas crianças, só que um pouco mais, assim, experiente, né? Porque, querendo ou não, isso de sair de casa em casa, a gente se torna muito mais, assim,
forte em relação a dar aula, saber se impor e saber o que tem que ser passado e tal. E aí eu acabei voltando para essa outra cidade, né, para a primeira cidade que eu tinha falado, e aí beleza, acabou aquela temporada, eu volto para casa. E aí beleza, voltei para cá em novembro de 2018 e estava planejando fazer a mesma coisa. Então voltei para cá, fui ver meus amigos em Limeira de novo, tudo certo, porque eu já tinha certeza que eu ia voltar em 2019 para lá. E aí, dito e feito, batata, 2019 deu março, eu tava voando para lá de volta, fui para outra cidade, fui com uma família joia, mesmo esquema, só que agora eu era head coach. O que significa isso? O time era meu, eu que escalava o time, eu que dava as ordens, eu que comandava os treinos, então sempre foi assim, tipo, meu Deus, né, que medo, eu vou pra lá de novo, o que será que vai ser minha responsabilidade dessa vez, mas acabou sendo super legal. E aí, acabou que em maio eu conheci, eu conheci uma pessoa que é meu companheiro até hoje, vou até começar a ficar emocionada, mas tudo bem. Tristan, I'm talking about you now, ok? Eu falei pra ele que ia avisá-lo quando eu ia falar sobre ele, porque ele não entende nada, mas ele tá aqui presente, e é justamente isso, porque que eu fiquei emocionada, porque assim, sempre tive relacionamentos assim, muito de migalha, de ter que ficar meio que me humilhando, indo atrás, e agora eu tenho uma pessoa que, por mais que esteja em outro país, tá me acompanhando, me incentiva, é um puta companheiro, faz de tudo para me ver bem e vice-versa. Então, conheci o Tristan lá nos Estados Unidos, lá em maio, e foi meu primeiro relacionamento sério, meu primeiro relacionamento meio que sério assim, então foi difícil quando eu voltei pra cá em 2019, porque querendo ou não, eu ia voltar para aquela mesma rotina, já estava planejando em voltar em 2020 para os Estados Unidos, mas eu acabei deixando um pedacinho meu lá, né? E aí quando eu voltei para cá de 2019, foi quando eu comecei a desenvolver uma depressão e uma ansiedade muito, assim, não que tenha ansiedade e depressão fraca, mas me pegou de jeito lá. Foi um dos períodos mais desafiadores que eu, assim, passei com toda certeza. Eu sei que quem tem ansiedade sabe muito bem como que é, a gente paralisa, a gente não sabe o que quer, e assim, na minha experiência, era impossível eu amar alguém sendo que eu não estava bem comigo. Então, assim, afetava vários pontos da minha vida, né? E assim, eu me encontrava, por exemplo, sem nada para fazer, eu não tinha, eu não tinha pique, eu ficava o dia inteiro. Eu lembro que eu assistia até a Avenida Brasil, e eu peguei tanto ranço dessa novela, que eu tinha tanta crise de ansiedade enquanto eu assistia a novela, e eu falava, eu não quero mais ver a Carminha na minha frente nunca mais. E aí, tipo assim, então assim, se tornou uma bola de neve, foi uma coisa complicada. E assim, mais uma vez eu ressalto que, graças a Deus, eu tenho uma casa para voltar, meus pais me dão muito suporte, eu não tenho que reclamar. Assim, é difícil quando você tá numa realidade A e você volta pra realidade B. Parece que eu tô tentando me encaixar num vaso que não me... Parece que eu tô tentando calçar um sapato que não me serve mais, sabe? Então, eu comecei a, assim, tentar de tudo. E aí, eu acabei indo visitá-lo em fevereiro. Eu fui em fevereiro de 2020, lá no comecinho, nem tinha começado a pandemia. E uma coisa que eu até queria falar pra vocês, que assim, eu até falei, eu vou falar isso, é que eu lembro que lá nos Estados Unidos, visitando ele, eu lembro de uma cena que me marcou bastante, que assim, meu namorado, ele tem um hobby, ele pega o computador dele, ele vai no quarto e ele faz música. Bota o fone e fica horas lá. E eu lembro que eu chorava e falava assim, meu Deus do céu, eu não tenho isso. Quando que eu vou achar um hobby pra mim? Quando é que eu vou ter meu tempo, sabe? Porque eu não conseguia ficar bem comigo. Eu não sabia o que eu queria fazer. Eu falava, vou ficar fazendo treino até quando, sabe? Gosto de futebol, mas não é o que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Mas eu falava, gente, como que eu vou, assim... Quando que eu vou criar alguma coisa que eu consiga passar meu tempo, né? E aí eu lembro que eu falava pra ele, eu falei, meu, que inveja que eu tenho disso, eu acho muito legal que você tenha teu hobby, mas assim, não sei o que eu quero. E aí, acabei voltando pro Brasil de volta, e foi quando, assim, vai até fazer um ano, na verdade, no meu Instagram pessoal, uma amiga minha, Rafaela, ela falou assim, Briolis, olha só, eu tenho uma dica aqui pra você, não sei se vai dar certo, porque... eu tenho muita dificuldade em focar, inclusive eu vou falar depois da TDAH que eu tenho e como que o lettering tem me ajudado em relação a isso, mas ela falou, Griolis, manda bala, tem esse livro aqui que chama Caligrafia para Relaxar, por que você não vai? Você não tenta? Você foi visitar ele em fevereiro e voltou pro Brasil? Voltei. Eu fiquei só 20 dias lá. Aí quando eu tava com as passagens compradas, a mala pronta, foi quando bateu a pandemia. Então, assim... Você teve que voltar? Aí eu tive que voltar.
eu fui com vista de turista dessa vez, e aí eu voltei e falei, meu, daqui um mês te vejo de volta, tudo certo. E aí não foi assim que rolou. Enquanto você tá super planejando. E gente ansiosa precisa ter controle das coisas, né? Então eu tava lá no meu calendário. Ó, o dia que eu voltar para os Estados Unidos, 22 de março. Meu, a pandemia começou dia 14. Então, assim, eu falei, cara, não é possível isso. Mas enfim. E aí foi quando a Rafaela, que nem eu falei, me indicou, falou, Ju, tem esse livro aqui, tenta, né? Aí eu falei, tá bom, né? Vamos lá tentar. Ela também é bem agitada, eu falei, vamos ver se dá certo. E aí comprei esse livro, chama Caligrafia para Relaxar. Comecei lá num dia, beleza, passei 20 minutinhos, falei, vamos ver como que vai ser amanhã. E quando eu fui ver, eu tava numa onda legal ali de sentar, colocar meu fone de ouvido e começar a desenhar. E minha mãe até brincava, ela falava, nossa, mas você tava até agora fazendo isso? Porque, assim, eu esqueço das coisas. Com lettering eu esqueço da vida, do mundo, enfim. E aí foi quando... E assim, eu sou uma pessoa extremamente impulsiva. E quando eu falei pra minha mãe que eu tava me interessando com isso, ela falou assim, já vai querer comprar os cursos, né? E aí foi quando eu achei vocês. Foi engraçado que foi quando eu achei vocês. Apareceu a voz do Rafa lá e eu falei, isso daí é coincidência demais. Aí falei pra minha mãe, participei da Semana do Lettering Lucrativo no ano passado. E, cara, desde então tem sido um trisal. Assim, eu tô apaixonada pelo lettering, tô apaixonada pela vida. Aliás, mais do que um trisal, tô apaixonada pelo meu namorado, tô voltando a me reencontrar aí, porque, assim, sem dúvida, o lettering foi como se fosse uma ressuscitação, assim, em mim, pra ser sincera. Então, foi, assim, é até estranho, porque parece que hoje faz parte. Eu sempre desisto de tudo. Exercício físico, apesar de eu ser treinada nisso, apesar de eu ser formada nisso, eu tenho muita dificuldade em criar rotina e as minhas coisas, e o lettering tá aqui, ficou, e assim, não... A única pretensão que eu tenho é aumentar, não é parar, sabe? Então, é um pouco disso, essa é um pouco minha história, não sei como que... Se tá indo tudo certo. Tá. Na verdade é isso, né? O quadro chama Histórias de Artistas, então a gente tem que conhecer a sua história, não é pra gente falar da gente aqui. E é muito massa, porque a gente conheceu a história da Júlia antes da escola de lettering, né? Tudo que ela passou, o que ela estava buscando, os desafios. E aí você falou que o lettering chegou aí na sua vida. Você falou, né? Acabou de falar uma palavra que eu falei, uau, jogou assim, me ressuscitou. É muito doido. Mas você conseguiria dizer qual foi a maior transformação que você teve na sua vida com o lettering? Nossa senhora, não sei se vai ser possível falar uma, mas é uma rede de transformações, assim, porque eu era, né, uma pessoa bem desorganizada, e que nem eu falei, eu sempre tive muita dificuldade em focar. Então, assim, eu tô fazendo... Por isso que eu acho que eu gosto muito de esporte, porque esporte, assim, como é uma coisa que me chama atenção a todo momento, eu tô em movimento ali, eu tô prestando atenção em tudo. Então, assim, ao invés de eu ficar parada esperando alguma coisa acontecer, se eu não fizer alguma coisa no esporte para acontecer, nada muda, entendeu? Então, eu gosto dessas coisas que me deixam, né, que eu tenho controle do que eu faço no esporte, mas também que, assim, tenho que aceitar o que está acontecendo com a atitude e o jogo dos outros, né? Então, assim, quando eu comecei a fazer lettering, na verdade, foi muito nesse negócio de, primeiro, questão financeira, porque, que nem eu falei, eu voltei dos Estados Unidos tendo certeza que eu ia voltar para lá, então, assim, eu não tinha guardado tanto dinheiro quanto eu achei que fosse precisar. Então, sim, eu tinha alguns dólares aqui, a gente sabe como que tá o dólar aqui, então deu para me manter numa boa. Então, assim, eu falei, mãe, me ajuda aqui a comprar, porque eu não tinha cartão de crédito na época, de tanto que eu tava desinteressada em ficar pra cá. Ela pagou pra eu fazer o curso do Na Lousa, e aí eu comecei a ver as coisas de material. E aí eu comecei a falar, nossa, assim, que nem todo mundo faz. Não julgo você que está me assistindo e quis comprar aquelas canetas caras. Isso acontece, tipo, a gente entra num ânimo, numa onda, assim, gostosa de ir na papelaria e falar, meu Deus, não compra isso, mas você acaba comprando, né? Então, assim, é uma delícia isso daí, nossa senhora. Eu passaria horas fazendo compra na papelaria. Então, assim, eu vejo quanto eu mudei lá do começo. Por exemplo, hoje em dia eu consigo fazer uma planilha. Por exemplo, eu vou precisar dessa caneta? Eu vou precisar disso? E, assim, eu acho até legal falar que, por exemplo, eu tenho umas canetas que são caras aqui, mas eu não comprei aqui. Então, assim, apesar da galera ver nas minhas fotos umas canetas um pouco mais, assim, de custo alto, quem me deu, eu não comprei. Me deram de presente, meu namorado deu de presente por me incentivar e tal, mas porque a vida lá e aqui são muito diferentes, entendeu? Então, eu espero que as pessoas entendam que, assim, não é porque eu mostro ali que eu tô há 1 ano no lettering que eu tô usando aquelas lá, que é necessário usar aquilo lá. Por exemplo, eu não tenho tanta prática em brush pen ainda, não faço brush lettering ainda. Então,
não tenho necessidade de usar as canetas mais caras. Eu posso muito bem pegar da Bic, que é o mais suficiente. E assim, espero que que esse recado fique para o pessoal que está assistindo e que acha que lettering tem que ser feito realmente com os materiais mais caros possíveis. Não é assim. Então, uma dica que eu dou para você poupar a grana e fazer aquela planilha antes de levar um ano para você entender é materiais baratos, né? E aí, outra coisa que eu percebi é em relação, não só ao financeiro, mas assim, em relação à organização. Por exemplo, a minha mesa era sempre um uó, e eu percebi que não rendia. Eu percebi que, tipo assim, eu gastava mais energia fazendo as minhas coisas para arrumar a mesa do que realmente fazendo lettering. Então, assim, é uma coisa que eu consegui mudar hoje, né? E aí, assim, o que eu percebo também é que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me auto-sabotar. Então, assim, eu morro de medo. Eu penso 1001 vezes antes de fazer alguma coisa. E eu ficava lá treinando por horas, né? Ah, vou fazer esse quadrinho aqui, mas assim, deixa eu fazer o esboço mais um pouco e tal. Aí lembro que meu pai um dia bateu no meu ombro e falou assim, viu? Quando é que você vai começar a fazer os quadrinhos aí? Eu quero pra minha chácara lá, né? Aí eu falei, ai, pai, não, vamos lá. Já que comprou as canetas aí, vamos fazer alguma coisa. E aí foi esse daqui, inclusive o primeiro quadrinho que eu fiz, tá escrito O Melhor Lugar do Mundo é Aqui e Agora. Esse daqui foi um dos primeiros. E também eu fiz um que tá pra lá, que eu ia presentear um amigo meu, mas eu achei horroroso o que eu fiz. Mas tá aqui na chácara hoje, porque foi uma das primeiras coisas que eu fiz e tenho um puto orgulho de ver aquilo lá hoje, pra ver o quanto evolui e tal. Mas, assim, eu acho que eu aprendi a botar a mão na massa, deixar de ter medo de ser tão perfeccionista. Massa. Ô, Júlia, mão na massa e organização. Você falou que mão na massa. Eu escrevi mão na organização. Mão na massa e organização. Você acha que nós, como mentores, o Rafa, a Dani, o curso, a escola de lettering, o método, a metodologia, os módulos, as aulas, tira dúvida, se ele foi um fator que te ajudou a atingir essas transformações? E se foi, você lembraria de alguma coisa assim que você começou a trazer para a sua rotina? Rafa, que nem eu friso aqui toda hora, eu sou uma pessoa ansiosa, eu quero pular processo, eu quero tudo pronto. E assim, no lettering não dá. Se eu não fizer os thumbnails ali, se eu não fizer aqueles 4 quadradinhos para colocar as minhas ideias e anotar, eu atropelo tudo. Então, assim, tinha hora que eu até falava assim, às vezes eu tava assistindo a aula de vocês no curso e você falava, vamos lá fazer os thumbnails. Eu falava, ai, Rafael, é verdade, tem que fazer isso, sabe? Mas hoje eu sei o quanto é necessário, porque, assim, às vezes você tá com uma ideia na cabeça que ela pode ser desenvolvida se você anotar e pensar daqui 5 minutos e ver um pouquinho mais de referência. Então, assim, vocês de módulo em módulo, vocês meio que vão, assim, dando a mão pra gente, falando, ó, tô trazendo você um pouquinho mais perto aqui para você colocar a mão na massa, ó. Tá ali, ó. Já passei para vocês os materiais, já passei para vocês alguns alfabetos, já passei para vocês qual que é o processo todo, como que você limpa. Então, assim, eu sentia que eu tinha tudo ali. Mas por ser uma pessoa que se sabota muito, eu acho que eu tava com medo de, tipo... Parece que eu tenho medo de, assim, ter um sucesso em alguma coisa, sabe? E isso é coisa de gente ansiosa. Quem é ansioso sabe do que eu tô falando. Você participou do desafio do caiaque? Não, então, na verdade foi pela metade, porque eu ia voltar para os Estados Unidos. Na verdade, no meio do ano passado, eles tinham falado que se eu ficasse em quarentena em outro país, eu conseguiria talvez voltar para os Estados Unidos. Então foi bem nessa semana. Mas assim, inclusive eu converso muito com o Renan Zera, né? O Renan é um grande amigo meu que eu fiz aqui. E ele falava, caraca, você devia ter participado, foi muito legal, muito massa, publiquei meu primeiro quadrinho nisso. E você consegue ver as pessoas que começaram dali, entendeu? Tipo assim, eu acho legal que, assim, não é nem puxando o saco de vocês, mas é exatamente por isso que eu escolhi vocês e por isso que eu recomendo tanto vocês. É mais uma questão de, assim, é legal a gente ver o pessoal, assim, desenhando aquelas letras bonitas na parede e tal, mas e o resto, entendeu? O que engloba mais o lettering? E vocês, eu sinto que são um dos únicos professores que englobam tudo isso. Então, por isso que eu acho extremamente importante. Não é nem puxando o saco, Rafa, é papo sério, porque eu analiso tudo 1000 vezes antes de fazer. Então. Então, assim, você me perguntou se eu acho que, assim, as coisas de vocês que me empurraram, que me deram esse gás todo, com certeza absoluta. Não era, que nem eu falava, eu ficava o tempo inteiro estudando, eu gostava, eu sentia prazer em estudar, eu ainda sinto prazer em estudar as coisas que vocês passam. Hora ou outra eu tô lá revendo mais uma aula, porque eu acho que cada vez que a gente vê com mais experiência e mais evolução, sempre tem uma sacada a mais, entendeu?
Então, assim, é uma coisa que eu faço. Às vezes eu fico... Por isso que eu até brinquei com vocês, que parece que eu tô batendo um papo num café. De tanto que eu ouço a voz de vocês, é o dia inteiro, entendeu? Então, assim, eu acho que torna uma coisa mais automática e uma coisa mais natural, na verdade. Entendeu? Se faz sentido essas duas palavras juntas, mas tudo bem. Faz, total. Então, a gente conheceu a história da Júlia até o momento que ela entrou no curso. E agora eu quero saber, depois que você entrou na escola de letra, como é que foram as primeiras fases? Como é que surgiu os primeiros trabalhos? Como é que foram os seus primeiros trabalhos? Como é que está o seu negócio hoje? O que você está fazendo? Bom, que nem eu falei, a primeira pessoa que eu fiz alguma coisa foi para os meus pais, né? Inclusive as 3 coisas estão aqui na chácara. E aí eu lembro que, assim, eu acabei de fazer o curso com vocês para finalzinho de maio, assim, que eu tava já nos processos para fazer um quadro, né? E eu lembro que falava assim, Júlia, faz um Instagram, divulga tua arte. Você que fala pelos cotovelos, você vai falar com a galera vai achar legal. E eu falava, ai meu Deus, é aquela falta de segurança, né? E aí, assim, quem me ajudou muito no começo também, tirando a minha família, foi meus amigos da rua. Eu tenho 3 vizinhos que são meus melhores amigos, assim. E os 3 compraram, foram os meus primeiros clientes. A Amanda, que é uma das minhas melhores amigas, ela foi minha primeira cliente, falou, eu quero assim, assim, assado. Aí eu sentei lá, falei, vou fazer um e-mail legal aqui para poder ter uma coisa profissional. E foi super legal, tipo assim, eles falaram, acho que dá para melhorar um pouquinho nisso, um pouquinho naquilo. Então, assim, sempre foi uma coisa muito amigável e sem pressão. Então, beleza, meus 3 amigos tinham esses quadrinhos aí, que eu fiz as minhas artes, e aí começou. Tipo assim, um escuta daqui, amigos querendo me dar uma puta força também, comprando lá. Eu sinto que no começo eu tive bastante pedido, mas eu não tinha aquela organização ainda necessária, sabe? Tanto que meu cunhado até hoje brinca que eu tô devendo pra ele um quadrinho do ano passado, e tô mesmo, se o Flávio estiver ouvindo isso, ele vai falar, ele vai dar risada. Mas eu sinto que assim, eu tinha tudo aquilo lá na minha frente, mas eu não conseguia otimizar aquilo lá, entendeu? E vendo, por exemplo, os processos que vocês passam no curso, é como se eu aplicasse para as coisas que eu tenho que, né, tipo assim, fazer na vida real aqui. Então, por que não colocar, tipo assim, as folhas ali, e depois você aplica aqui, as canetas aqui, e fazer, tipo, juntar, entendeu? Não é para deixar tudo misturado. E aí eu lembro que, assim, no começo eu comecei a ter bastante pedido, e meu pai até tinha montado uma mesa aqui atrás para mim, que hoje não tá aqui. E, assim, foi super legal. E atrás de, por exemplo, locais de artesanato que faziam placas de MDF. Eu nunca fiz isso na vida. Nunca liguei em papelaria para perguntar preço de posca, entendeu? Então, assim, foi uma coisa legal que, tipo, eu falava, nossa, eu que odeio falar no telefone e tô aqui negociando, sabe? Então, foi muito show de bola. Eu sinto que, por exemplo, até agora eu não tive uma fase que eu não tive tanta encomenda. Eu não sei se porque, por exemplo, eu acho que tem... Como eu moro em cidade, tipo, de interior, eu sinto que as pessoas vão muito falar daqui e falar de lá, entendeu? Então, assim, um pessoal de Limeira, que é onde eu estudava, também pede, e eu consigo enviar para lá, e eu acho isso super legal. E, assim, hoje em dia, o que eu percebo é que, assim, eu percebo que eu era muito enrolada para fazer as coisas, tanto por conta do TDAH. Quem não sabe o que é TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não sou hiperativa, apesar de falar rápido, mas eu tenho muita dificuldade em focar nas coisas, né? E assim, eu falava, se eu demorar muito para fazer uma encomenda, quem vai estar se prejudicando sou eu. Não vai ser a pessoa que vai receber, entendeu? Não é só ela. Quem vai estar deixando de fazer, de evoluir, de ganhar dinheiro sou eu. Então eu comecei a perceber que assim, eu tinha que ir lá organizar meu dia, comprei um planner que eu não tinha antes, percebi que eu sou uma pessoa melhor escrevendo ao invés do digital para essas coisas, porque eu tô aqui, de repente eu tô vendo como que faz o cookie da Ana Maria Braga, eu sou assim na internet. Então eu ficava tipo assim, não, eu tenho que ser uma pessoa que escreve e coloca na parede. Minha psicóloga fala, Júlia, vai lá, coloca em várias letras assim, coloridas e tipo garrafais e coloca tudo que você precisa fazer, e é o que eu faço. Já que eu comprei caneta, vou usar caneta. Então eu coloco lá na parede e assim, tô indo bem melhor, tô num esquema bem melhor. Organizei o meu quarto, deixei de fazer aqui as coisas porque eu sinto que eu tô otimizando o meu tempo. Ao invés de esperar ficar um carro em casa para vir para cá e fazer as minhas coisas, decidi não depender disso. Então, assim, eu acho que conforme a gente vai tendo experiência, a gente vai trilhando o caminho certo ali, né? Então, eu sinto que, assim, eu acordando, tendo meu escritório ali, com uma luz, com algumas coisas em cima da mesa que eu gosto, as minhas gavetinhas com os meus materiais ali, tá tudo sendo encaminhado, entendeu?
Então é Total. isso que eu até aconselho as pessoas, tipo assim, ver se realmente a sua falta de produtividade, essas coisas, ela tá sendo por conta não só da sua cabeça, que ninguém tá bem na pandemia, né? Mas também por conta de como você tá organizando as suas coisas, sabe? Bela dica. Então assim, eu não sei se eu tô atropelando muito assunto, mas eu Não! Fique Eu tô aqui tranquilo. pensando na Júlia, trabalhando de casa, organizando as coisas dela, tendo pedidos, estando perto da família dela. Ela tá, hoje é dia 13 de abril de 2021 e ela tá aí sorrindo, plena. E como é que seria a Júlia hoje, né, se lá em 2020 ela não tivesse tido tudo isso? Então, assim, muito, muito demais ver você nessa evolução. Você pensa em voltar para os Estados Unidos? Penso. Inclusive, é uma coisa que tá meio que rolando agora. A gente tá tentando ver uma forma de eu entrar lá. E assim, é uma coisa que, pô, o pessoal acha massa. Nossa, você mora fora e tal, mas eu sou cagona. Desculpa a palavra, eu sou cagona. Eu morro de medo de voltar, morro de medo de quebrar minha rotina. Coloquei tudo da forminha certa, assim, e agora eu sei que eu tô na minha zona de conforto. Então, assim, tá confortável, mas não é isso que eu preciso, entendeu? Então, por exemplo, o lettering foi legal porque eu posso fazer aqui, eu posso fazer nos Estados Unidos, posso fazer, sei lá, na Tailândia, eu posso levar comigo onde for, entendeu? Exatamente. Então, assim, eu sinto que eu tenho planos, não é uma coisa que eu tô 100% animada, porque eu não consigo fazer plano agora, na verdade. Eu vejo as coisas acontecendo, mas eu falo, eu não vou criar expectativa, porque a pandemia tá aqui ainda, tô ficando em casa, tem que respeitar isso daí, esses limites. E ao mesmo tempo eu falo, pô, se eu for pra lá, eu sei que vai ser um processo totalmente diferente, uma readaptação, mas eu sinto que agora eu tenho o lettering pra ser minha válvula de escape e talvez uma coisa que eu cresça muito mais lá, porque os preços lá e aqui são assim, a diferença é ridícula, sabe? É ridículo. Então, sim, tenho a intenção de voltar. Estamos vendo como que vai ser isso, se eu tenho que fazer quarentena em outro país, se eu vou conseguir ir direto por conta de visto, mas assim, tá no papel, tá nos planos, mas ainda não está sendo executado. O lettering, ele te dá essa possibilidade, né, de você trabalhar daqui do Brasil, trabalhar lá, trabalhar onde você quiser. Então, é a mesma coisa que tem uma aluna nossa também, que ela mora na Argentina. O marido dela, ele provavelmente ele vai estar sempre se mudando, vai cada hora ir morar em uma cidade, que já aconteceu isso na vida dela e ela acredita que isso vai acontecer sempre. E o lettering deu essa condição para ela, de ela poder estar no Brasil, poder estar na Argentina e poder estar trabalhando, porque ele te dá essa liberdade geográfica, porque você pode implementar o lettering onde você quiser. E sem eu saber, eu meio que me agarrei a alguma coisa que realmente é uma coisa que dá para fazer home office onde quer que seja, sabe? Sim. Então, assim, eu penso que, por exemplo, eu sei que tá difícil para todo mundo tal, mas eu só posso falar da minha história, mas assim, não é fácil a gente tá... Eu sinto que minha vida tá em pausa, na verdade. É o que eu converso mais com a minha psicóloga, porque parece que eu tenho tanto plano para executar, parece que eu tô fazendo que nem o lettering. Eu tô estudando pra caramba, mas eu não consigo vivenciar meu relacionamento, eu não consigo vivenciar meu trabalho, porque tá tudo pausado, entendeu? Então, assim, eu sinto que se não fosse o lettering, eu não ia ter tanto prazer em ter minha própria companhia, em respeitar as minhas dificuldades e limitações, não ia conseguir estar num relacionamento. Óbvio que, assim, é sempre 50%, a gente se esforça bastante para estar junto, a gente tem uma ótima comunicação, mas tem hora que eu tô 30, ele tá 70, assim, não tem como a gente estar bem o tempo inteiro. Então, assim, se eu não tivesse lettering hoje na minha vida, você pode ter certeza que eu não ia estar bem comigo, não ia estar bem com o restante das coisas que estão acontecendo na minha vida. Isso eu posso falar sem dúvida alguma. Muito bom saber disso. E a gente fica feliz de certa forma poder fazer parte dessa trajetória aí. Ô, Dani, turma 6 é de abril? Maio. Vai fazer um ano. Turma 6 é de maio. Júlio, eu tenho 3 perguntas para você. Turma 6 é de maio, então você entra na escola de lettering em maio do ano passado, em maio de 2020. Você precisou de um cutucão ali do seu pai para começar, bora aplicar. Uhum. Começou esses trabalhos para casa, para os amigos. Se alguém aqui nessa live, por algum segundo, menosprezou trabalhos que sejam presentes para a própria família, que sejam os primeiros amigos te pedindo, saiba que você está muito enganado, porque esse é o caminho natural das coisas. Os nossos também foram assim. O meu primeiro quadro foi um presente para uma amiga minha que casou, e depois um amigo pediu, outro amigo pediu. Eu fiquei, olha, eu vou te falar que eu fiquei uns 10, 12 pedidos ali, ó, tudo dentro do círculo de amizade. Só que qual que é a diferença? Já entendendo que aquilo era um trabalho e eu deveria cobrar por aquele trabalho. Então,
já comecei a monetizar minha arte, né? E aí, o que eu quero te perguntar quando que apareceu a primeira pessoa que você, tipo, não tinha relação nenhuma? A pessoa te descobriu na internet. Nossa, deixa eu pensar, que faz um tempinho já. Mas não precisa ser quando, mas tipo, como é que foi essa experiência? Eu sei que assim, eu não a conhecia, mas ela ouviu, acho, por conta dos meus primos, tal, eles frequentam os mesmos lugares, e ela veio pedir pra eu fazer um quadro pra ela, e eu falei, tá, vamos lá, é uma pessoa que, assim, não é que eu não posso errar, mas, assim, tem que ser um pouco mais profissional. Então, foi legal que eu fui pegando meio que o feedback dos meus amigos e da minha família de antes, e eu fui colocando aquilo lá no meu e-mail. Então, assim, como eu sou uma pessoa que eu falo bastante, eu gosto de deixar muito explicado no e-mail. Eu gosto de explicar, por exemplo, por que eu tenho que cobrar pelo material, qual que é o preço da posca, eu gosto de colocar isso. Eu sinto que é importante. Porque daí eu já poupo a pessoa de falar assim, mas viu, por que é tão caro? Porque eu sei que eu vou assustar, entendeu? Porque eu tenho dificuldade em tomar não ali, então eu falo, deixa eu deixar explicadinho. Então, quando eu entreguei pra ela, foi muito legal. Foi, assim, um dos quadros mais curtidos, inclusive, porque eu falei, pô, deixa eu pegar essa confiança que eu adquiri com os meus amigos e familiares e eu vou colocar nisso agora. E ela, inclusive, veio pedir pra eu fazer outros trabalhos pra ela. E então, assim, sempre parece que tem alguma pessoa ali no meio envolvida com os clientes, mas assim, agora eu tenho gente que eu nunca ouvi na vida, tem gente lá de outro estado, eu já enviei para o Rio de Janeiro, essas coisas, e isso vai acontecendo, assim, conforme você vai mostrando as coisas na internet, o pessoal vai vendo, entendeu? Então, assim, boa. Vai fluindo, só vai. Boa. A outra pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: as faturas da sua mãe ficou como presente ou você pagou para ela? Olha, no começo eu fui pagando para ela, porque venceu o cartão de crédito e eu ia lá pagando para ela, mas assim, depois que ela viu que eu fui tomando gosto, que eu não desisti mesmo, porque eu tinha certeza que eu ia desistir, porque é o que eu faço na vida, mas ela falou, olha, agora você não precisa mais, isso daqui vai ser o resto do presente para você, investe em material, e foi o que eu fiz. Mas, então, em quanto tempo você acha que você recuperou todo o investimento da escola de nada? Olha... Considerando que você passou ali o começo precisando do... Nossa, assim, sem dúvida alguma antes do Natal. No Natal eu acho que eu meio que dupliquei, tripliquei o valor como fala, do investimento no curso. E assim, eu percebo que, por exemplo, por eu ter outras coisas agora em jogo, esse negócio de visto, tal, essas coisas, bastante encomenda, eu não tô dando tanta atenção para, por exemplo, Páscoa e Dia das Mães, mas seria uma puta oportunidade para faturar um bolão, sabe? Então é uma coisa que, assim, eu tô percebendo como que é o clima, o que as pessoas gostam mais, porque daí ano que vem eu consigo saber, tipo, exatamente onde aplicar. Por exemplo, Natal, eu já sei qual que é a cor da bolinha de Natal que não vinga mais, sabe? Você vai pegando as experiências do passado e vai aplicando pra frente. Então, eu não tô meio desesperada em relação a, tipo, Dia das Mães, meu Deus do céu. Quero fazer, mas, assim, não é minha prioridade agora, entendeu? Tranquilo. E tô com várias encomendas, tem sido super legal, tá indo bem. Ô, Ju, nessa sua organização, que você começou a se organizar e tudo, provavelmente deve ter sido o Natal, mas você lembra quando foi e quanto foi seu maior faturamento com os seus trabalhos? Olha, no Natal, eu acredito que eu tenho investido 800 e eu faturei 2.300 no Natal. E assim, eu sinto que eu bloqueei. O que eu fiz para eu não ficar desesperada? Eu sempre me conheço muito bem, então eu falo, Júlia, impõe uma data limite ali. Se você vê que você tá folgada de trabalho, você aumenta. Se não, você para ali mesmo. E foi o que eu fiz. Então, assim, trabalhei bastante, foi legal, mas às vezes minha mãe falava comigo, eu tava assim, ó, parecia que eu tava no automático. Tipo o Charlie Chaplin, assim, naquele filme dele lá. Mas eu tava lá, assim. Então, assim, Mas foi incrível, bem trabalhoso, mas eu acredito que poderia ter me organizado um pouco melhor para fazer aquilo lá, colocado alguns horários, acordado mais cedo. Que às vezes eu tava, sei lá, assistindo seriado e eu falei, eu vou adiantar aqui. Então, tava lá, entendeu? Então, assim, Você tava lá assistindo o seriado e trabalhando? Eu sempre faço isso. Que trabalho que pode... Gente, que trabalho que te permite fazer isso, Exatamente. Gente. Ai, direto, Dani. Direto. Então, demais. Nossa. Não, eu direto, acho que, cara, eu acho que nem... Você tá assistindo o seriado e ganhando dinheiro. Eu acho que nem precisa... Eu acho que a gente nem precisa ficar aqui destacando tanto. Cara, você já falou tanta transformação que eu já preenchi meu caderninho aqui. Meu caderninho tá todo escrito aqui. E uma coisa que eu achei muito massa lá do começo, e eu lembrei de um amigo meu que também faz música, e você falou que
que, pô, seu namorado faz música e você olhava pra ele e falava, pô, mas eu não tenho uma parada dessa. Faz, ficar sentado lá, brisando, pensando na vida e feliz e tal. Ai, Rafa, era engraçado, porque eu olhava pra ele no sofá, assim, concentrado, que nem eu fico hoje pro Lettering. Eu falava assim, ah, que legal, né? Mas, nossa, que saco, mano. Por que não podia ser eu? Então, tipo, eu transformava uma visão de, tipo, ai, que legal, ele tá curtindo o tempo dele aqui pra... Nossa, por que não sou eu, sabe? E agora ele tem que me chamar a atenção, tipo, Júlia, sabe? Para um pouco aí. Não para, né? Mas, assim... Mas é legal, porque é uma das pessoas que mais me incentiva, mesmo longe. Ele tá aqui, inclusive, assim... Manda um recado pra ele. ele. Nada. Ai, Manda que um recado. Tristan, não, o que vocês querem que eu fale? Tem vergonha. Não, Você fala tem que assim, qual que é o nome dele? Tristan. Tristan. Ele sempre curte as coisas de vocês, inclusive. É muito legal. É? Ele não entende nada, mas assim, ele sabe falar bom dia, boa tarde, boa noite, sabe falar. Ele já sabe quem que é a Dani e o Rafa, mas assim, não deve estar entendendo nada, mas tá a live aberta, com certeza. Hey, Tristan. É Tristan? É? Tristan, é. Tristan. Nice to meet you. Ele vai responder daqui a pouquinho, pode ter certeza. Ai, o Rafa. Manda um recado pra ele. Ai, que vergonha. Deixa eu só comentar uma coisa antes. Quando vocês fizeram Quando vocês analisaram meu perfil, lá em novembro, eu acho, ele tava aqui no Brasil comigo, né? Inclusive, gente, ele entra com um teste negativo e fica aqui comigo, tá? A gente não vai passar, não. E aí, eu tinha ensinado ele tava fazendo coisa no Duolingo, né? E uma das frases é, eu bebo café, que ele tinha que falar lá. E aí, por coincidência, eu publiquei uma coisa de café. E aí, ele foi lá e escreveu, eu bebo café. Aí você, Rafa, leu o comentário dele ao vivo, mas o que a gente deu de risada? Ele falou assim, ele deve estar falando, o que esse retardado tá escrevendo? Eu bebo café. Ai, foi muito legal. Mas enfim, tá sempre presente aí. E, eu tô com vergonha de falar alguma coisa pra ele, mas tudo bem. Manda só um beijo. Tristan, we're still talking about you, how much you're like supportive, and thanks for everything you do for me. Pronto, tá bom. Tristan! Que massa, gente, tô adorando. Muito massa. E, Júlia, você tem... Quais são os seus sonhos? Conta pra gente. Você falou assim, você falou que, cara, que se você, quando você pensa no LED, você só pensa em continuar, em crescer e ficar maior. Dá alguma coisa mais específica, assim, tipo, cara, eu quero isso. Nossa, gente, vocês me pegaram agora. Assim, um dos meus sonhos, que é uma coisa bem acessível, que eu ainda não fiz, parede, com certeza, mas eu sinto que, assim, por mais comédia que seja isso, por mais, assim, bizarro, eu sinto que eu tenho me interessado muito nessa parte de design gráfico, assim. Eu acho que o lettering me despertou uma coisa diferente. Pode ser um caminho que eu queira seguir mais pra frente. Mas, assim, eu sinto que eu sou uma pessoa que eu quero muito viajar o mundo. Eu quero muito sair por aí e fazer as coisas que eu quero. De, tipo, conhecer país e conhecer cultura diferente. E, assim, eu tenho certeza que dá pra encaixar o lettering nisso. Talvez fazer um lettering em cada país, não sei. É uma coisa que pode ser uma coisa mais pra frente, entendeu? Então, assim, é difícil falar em sonho. Meu sonho real é ver uma aurora boreal na minha frente, é isso que eu mais quero fazer na vida, mas em relação a coisa profissional, acho que é tão incerto. Cara, mas você já falou... é certo que eu vou incluir o... Mas você já falou uns muito bons. Você já falou uns muito bons. Talvez e mesmo fazer alguma tendo que coisa pensar internacional agora. Ali, uma coisa assim, já que eu vou ter acesso a isso, já que eu tenho o privilégio de ter alguma coisa lá pra fora, eu acho que seria isso, ter um lettering lá estampado meu, talvez nos Estados Unidos. Você lembra da história que eu contei que uma vez eu tentei ir pro Chile para viajar, eu queria conhecer o Chile, queria conhecer Santiago, e aí eu tentei ir com vários trabalhos fechados. Você lembra de eu contar essa história, não? Olha, eu lembro, mas eu não lembro o restante da história, para ser sincera. Não, o restante da história foi que eu não tive coragem, tipo assim, me faltou coragem de, tipo assim, então vamos, vou comprar passagem e vamos, a gente vai se jogar. Mas eu fiz um baita levantamento, uma baita pesquisa de lugares lá para fazer arte. Escrevi uma copy, né, um texto apresentando o meu trabalho e tudo, e oferecendo para ir para lá fazer. Como que esses trabalhos poderiam ser aplicados no tipo do lugar, né? E aí eu sei que eu mandei, tipo assim, eu mandei muito e-mail, mandei tipo uns 30 e-mails, assim, e eu tive 7 respostas, assim, tipo, cara... Isso eu lembrava das respostas. E eu tive eu não lembro se eram 7 ou 5, não lembro o número específico, mas, cara, eu tive respostas. As pessoas falaram, pô, legal, vem aí que a gente conversa. Outros já, tipo, não, beleza, vamos já começar a pensar em valores, a foto da parede, mandou foto da parede. Falei, caraca, velho, Dani, deu certo, velho, e tal, não sei o quê.
mas tipo, na hora de, tipo assim, de queimar a ponte, assim mesmo, de comprar passagem, eu dei para trás. Enfim, a gente já estava envolvido, né, com a escola de letras, a gente já estava começando o nosso desenhar o curso e tal, e eu fiquei com medo, eu falei, não, deixa quieto. Quem sabe mais pra frente na lousa pelo mundo? Não, mas Nunca não, se isso eu tô deixando até como conteúdo dessa live aqui, porque é um projeto completamente possível, cara, completamente. A gente nem fala muito essa ideia de. A gente fala independência geográfica, mas, tipo assim, a gente não bate tanto nisso porque, sei lá, não sei se a gente está preparado para falar disso. Mas é uma possibilidade muito grande do lettering, né? Com Tanto é que a certeza. gente fala, tanto é que a gente fala, gente, já começa extrapolando sua cidade aí, já começa a ir para a cidade vizinha, para a cidade maior que tem perto, porque é uma possibilidade muito grande. Bom, dito isso, só queria complementar também que o seu gosto nascendo aí por design, mais por, né, mais conhecimentos de design gráfico, ele não é à toa, né? A gente é formado em arquitetura e a gente tem um conteúdo muito grande de design durante a faculdade inteira, de design gráfico mesmo, durante a faculdade inteira. A gente tem o que a gente pode chamar de desenho, design é desenho, né? A gente pode falar o que a gente tem de desenho desde o primeiro ano ao quarto ano. A gente só vai parar no quinto ano, onde a gente para fazer o TCC, né? Então, assim, a gente trabalhou com Illustrator, Photoshop, em design, layout de página, de revista, fonte. Então, assim, isso tudo tá dentro da escola de lettering e, cara, quando você tem acesso àquilo e você é formada por aquilo, é mais natural do mundo, coisa mais natural do mundo, você começa a também abrir o olho para novos horizontes, né? Isso eu acho muito massa. Olha, é um mundo muito interessante. Eu queria falar mais uma coisa, Dani. Momento alfinetada do Rafa. A Júlia fez ciência do esporte. O que eu estou querendo dizer com isso? É uma pessoa que estudou, ela sabe discernir as coisas na vida dela. Ontem a gente conversou com a Vanessa, também, professora de biologia. Também, uma pessoa estudada, sabe discernir as coisas que estão na frente dela. Ô, Rafa, deixa eu só comentar um negócio que eu acho legal falar. Pra você ter noção como eu era muito insegura, eu lembro de que quando eu fiz um dos meus primeiros letterings, eu postei na comunidade do Facebook e eu lembro que eu falava assim, meu Deus do céu, se a Dani e o Rafa não curtirem, significa que eu não sou pra esse ramo, meu Deus do céu, é melhor eu parar. E vocês não curtiram e eu apaguei. Mas eu analisei. Não foi isso. Foi tipo um que eu tinha feito assim num papel. Não foi que vocês analisaram. E eu lembro que eu apaguei. Olha que interessante, como que é insegurança faz a gente... Sabe o que você vai fazer, então? Meu sobrenome... Calma aí, segura. A missão da Vanessa ontem era sair dessa live e fazer um stories de cara falando, e ela fez. Agora... A sua missão agora é ir lá na comunidade, depois que essa live acabar, e postar esse lettering. Você vai se virar pra achar, vai ter que achar esse lettering. E vai ter que postar ele. Danadinha, apagou. Gente, eu lembro que apareceu assim, nossa, que legal. Eu falava, meu Deus, a Dani e o Rafa não estão curtindo. Jesus amado, não gostaram. Nossa, o que essa menina tá fazendo lettering, gente? Não é possível, sai daqui. Gente. Olha só, vocês nem viram, sei lá também, entendeu? É muita insegurança. É normal, isso é normal. Hoje em dia eu posto, se deu like ou não, é minha evolução e eu que vou viver por Mas eu lembro do teu primeiro lettering que eu vi seu, eu lembro que foi do meu primeiro desafio, que foi aquele da moldura do Friends. De Friends, da moldura amarela de Friends. E assim, eu falei, caramba, tá no caminho. E aí eu comecei a ver os seus letterings mais evoluídos, depois de 1, 2 meses, caraca, mas o lettering dela era aquele da moldura amarela, olha como é que tá. Gente, foi perceptível a sua evolução, muito rápida. Muito obrigada. Tenho muito a aprender ainda e vou continuar. Natural, a gente também tem. Ele tá no seu feed? O de Friends? Não. Tá aí meu dever de casa, né? Coloca no teu stories esse lettering e os seus letterings atuais. É uma evolução incrível. Pode deixar. É uma evolução incrível. Lição dessa live. E... O que mais, Rafa? Bom, a alfinetada ficou para outro dia. Você já esqueceu. Ai, que bom. Yes. Não, mas não era pra você, não. Tá. Então tá bom. Então não era pra você, era pros haters que ficam aqui acompanhando a gente. Hater tá ali me odiando, mas tá me dando ibope. É assim que tem que pensar. Não é verdade? Engajem. Engajem, exatamente.
E, Júlia, como é que você estava lá, né, em maio de 2020, abril de 2020, recém começada a pandemia, você não podendo ir para os Estados Unidos, porque você estava com planos de voltar no dia 22 de março, não podia, e aí você encontrou o Lettering, começou a participar da semana do Lettering Lucrativo, e você, não sei se você participou dessas lives, assistia, se você assistiu às aulas, mas se você pudesse dar uma dica, um recado, uma mensagem para essa Júlia lá de 2020. E claro, para todo mundo que está assistindo, que está na mesma situação que você estava lá em 2020, o que você falaria? Para não sonhar baixo, para ser sincera, porque eu lembro exatamente que quando eu entrei e eu vi o pessoal falando das coisas deles, tal, como se vocês tivessem chamado as outras pessoas que estariam no meu lugar hoje, né, nas lives lá de trás. E eu falava, talvez um dia chegue lá, sabe? Mas é assim, não adianta, por exemplo, eu querer abrir hoje, eu começar hoje, eu querer pegar referência, copiar, na verdade, umas coisas de vocês, porque eu não vou ter ainda bagagem para isso. Então, assim, é como se fosse fazer uma mala. Você vai colocando um pouquinho em pouquinho, entendeu? Tipo, dia após dia, dia após dia. Já que eu falo de viagem, é que nem uma mala, entendeu? Você tem que ver quais são as suas prioridades, o que cabe ali, o que não serve mais, e você vai colocando dentro, entendeu? Daquela mala lá. E, assim, se eu, uma pessoa que não tinha assim, nenhuma pretensão em estudar todo dia, estudei porque alguma coisa ali tocou, alguma coisa ali, sei lá, eu sinto que o Lettering sempre teve um propósito, na verdade, na minha vida. E aí eu vou vendo que, assim, se eu tivesse me comparado a todo momento com todo mundo, eu não teria chegado onde eu tô hoje. Às vezes eu me pego, tipo assim, nossa, será que como que eu poderia fazer esse O diferente? Tipo assim, deixa eu ver o O de alguém aqui, uma letra, por exemplo. Mas eu falo, não, é o O dessa pessoa. Eu tô procurando o meu estilo, com as minhas referências, com as minhas coisas. E isso é uma coisa que você desenvolve ao longo do tempo, entendeu? Meu pai brinca, nossa, daqui a pouco você vai estar dando aula de lettering aí. Não, eu sinto que eu tenho muito a aprender ainda. Eu sinto que, assim, agora que eu coloquei a mão na massa, eu tô entendendo, encomenda após encomenda ali, que eu tenho muita coisa a aprender ainda, que eu tenho muita coisa para colocar em prática. Então, o recado que eu dou é assim, o bom do lettering é que você pode levar para qualquer lugar. Você pode estar num consultório ali, você pode estar fazendo os seus thumbnails. É uma coisa que eu faço direto, inclusive. Se você conseguir, tipo assim, entender os processos e fazer eles, assim, devagar, pouco a pouco, a hora que você junta tudo no final, você vai ter uma recompensa legal, entendeu? E eu sinto que essa live é uma das minhas recompensas, por eu ter, tipo, aguentado firme lá. Realmente, se eu não me parabenizar, não tem quem faça isso. Então, assim, foi muito legal que eu consegui transformar isso numa coisa para me acrescentar. Se o lettering não me acrescentasse, não ia ficar na minha vida, entendeu? Eu faço isso com pessoas e com coisas materiais. E o lettering eu sinto que foi uma lição ali e que tá me acrescentando e vai continuar a fazer isso e que tem envolvido muitas pessoas ao meu redor. Meu primo, inclusive, é muito fã de vocês, o Matheus. E ele, tipo assim, no começo ele vinha aqui, porque assim, a minha família inteira passou junto a quarentena. Essa chácara que eu tô aqui, tem uma parte da minha tia e tem uma parte ali do meu outro tio. Então a gente sempre esteve juntos, entendeu? E aí, às vezes, ele descia aqui e ele falava assim, o que você tá fazendo aí? Aí eu falava, eu tô fazendo isso. Ele, nossa, tá ficando legal essa letra. E hoje em dia, ele é uma pessoa que tem arriscado fazer em caneca. E ele fala, não, um dia eu vou comprar o curso do Naloso ainda. E eu sei que ele vai fazer isso. E eu falei, faz no Instagram, já começa a meter aí a cara no negócio. E ele fez, nem sabia que ele tinha feito, mas ele fez e tá lá colocando. Então, assim, conforme você vai mostrando aquelas coisas, mostrando a sua evolução e o que você tem feito, você vai entendendo a sua evolução. E você também vai, assim, procurando arrumar aquela perninha ali, talvez arrumar aquela inclinação ali, talvez aumentar aquele contraste. Você vai vendo, mas é só quando você vê, entendeu? Se joga. Isso aí a gente fala muito que o lettering ele desenvolve as 3 áreas da vida, né? Pessoal, financeira e intelectual. E essa tá na intelectual. E a hora que eu ia dar a alfinetadinha era exatamente para falar isso. Que no desenvolvimento intelectual, que acontece, né? E agora eu vou falar, inclusive, para pessoas que falam que ninguém pode ensinar lettering. Eu acho que você pode ensinar lettering, Júlia, com os conhecimentos que você tem hoje. O desenvolvimento intelectual ele vai sendo acrescido, ele vai aumentando. Então, assim, você não falou nessa live aqui à toa que está aumentando seu interesse por design gráfico. Então, assim, cada pessoa que entra nesse universo, ela vai conhecendo mais e mais, vai aprendendo, vai abrindo outros mundos e ela vai desenvolvendo intelectualmente. Então, assim, eu gosto sempre de frisar, sim, você fica mais inteligente
né? Então, assim, as pessoas, os defensores dos fracos e oprimidos acham que, tipo assim, que, cara, não, ó, ninguém pode chegar aqui, não. Meu amigo, a pessoa que ela inicia, ela era da ciência do esporte, ela não sabia nem o que era letra. Desenhava letra, o que era desenhar letras, lettering, etc. E o mundo dela vai se ampliando, os conhecimentos dela vão se ampliando, e eu não duvido nada que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a Júlia seja, cara, uma referência no universo do lettering. Deus te ouça. Não, eu não duvido nada. A gente esqueceu de um ponto muito importante nessa live. Muito importante. Júlia, você começou no lettering no zero? Você nunca tinha feito na vida? Você nunca desenhou na sua vida? Sua letra era bonita? Mas nem naquelas brincadeiras de, sabe, que você tem que brincar de adivinhar o que você tá desenhando. É horrível. Não dá pra brincar. Assim, tinha que desenhar um pato, eu não sabia fazer nada, não sei fazer nada, entendeu? Então, assim, é treino. Você vai brincar comigo hoje de, tipo assim, vamos fazer time, eu e a Dani contra o Rafa. Dani, você tem que adivinhar que eu tô desenhando aqui. Cara, a gente ganha, Dani, porque os doodles ali estão pra me acrescentar. Entendeu? Uau. Então é no zero. E assim, que nem vocês ensinam, tipo, sei lá, tem uma taça de vinho desenhada aqui, eu já consigo ver a forma do círculo, aí você vê entendeu? Você vai construindo e você enxerga em tudo, na verdade. Hoje em dia é um saco assistir filme, porque eu fico assim, nossa, mas que letra legal, né? Olha essa fonte. E aí, às vezes, eu até perco, pra variar, a foco do filme, porque eu tô vendo a fonte, entendeu? Então, assim, é um universo muito legal, muito legal. É um universo que vale a pena. Quem tá começando vai ver isso. E é exatamente... Eu lembrei que você começou do zero, porque algumas pessoas chegam assim pra gente e falam, não, eu já gostava de artes, ou então, minha mãe e meu pai sempre falaram que eu desenhava bem. Tem essas pessoas? Tem. Mas tem principalmente você. Eu nunca tive dom nenhum, eu nunca tive gosto por desenho nem nada. Mas você vai primeiro adquirindo, você conhece, você começa a praticar, você começa a ver os processos e ver que todo mundo consegue fazer. Sim. A questão não é que você, preciso amar desenhar. Não, você vai gostar daquele momento que você está fazendo aquele processo, desde a sua criação até o processo final e quando você vê aquilo pronto. É isso que você precisa ter. Você não precisa ter dom, não precisa saber desenhar, não precisa nada. Você precisa querer gostar, querer ter este conhecimento, querer passar por essa jornada que é o lettering, que é esse com começo, certeza. meio... E é o que eu falo, por exemplo, flow. Na minha família, assim, meu pai ele é sensei de karatê, minha mãe jogou vôlei, a gente sempre foi muito voltado a exercício físico, né? E o meu tio, que é a única pessoa que ele é arquiteto, inclusive é o que mora aqui perto da gente, e ele é a única pessoa que, tipo assim, tem quadro dele em casa e tal, mas eu nunca na minha vida tive contato com isso. O meu irmão, que é muito paciente, meu irmão, ele bota o fone também, ele desenha, ele gosta, ele é detalhista. Eu não tinha paciência para essas coisas. E hoje em dia eu falo, pô, eu tô fazendo alguma coisa para construir, para talvez entregar para alguém, para talvez ver a minha evolução. Então, hoje eu coloco um propósito. Eu sinto que as pessoas vêm, tipo assim, eu vou desenhar, ela já vem a árvore toda, assim. É como se elas tivessem que, na hora que taca o lápis no caderno, já vem a árvore inteira. E não, você começa pela raiz ali, depois você vai pelo tronco, e tem que ir com calma. Então, de uma pessoa ansiosa para pessoas ansiosas, vão com calma, que assim, cara, se eu consigo fazer isso, gente, vocês conseguem. Confiem no que eu tô falando. Paciência e, assim, organização, porque eu poderia muito bem ser uma vítima do déficit de atenção, mas não, é uma coisa que eu uso para me ajudar. Então, assim, eu sei que eu não vou conseguir, por exemplo, assistir qualquer coisa por muito mais tempo do que 30 minutos. Então, se eu me forçar, eu vou estar me comparando às pessoas que não têm TDAH, entendeu? Então, se eu ver que, tipo assim, eu tô ficando cansada, vai dar uma voltinha, toma um café, vai beber uma água, depois volta. É entender, é usar aquilo a seu favor. Então, a ansiedade é a mesma coisa. Se você não tá num dia produtivo, não force fazer o lettering, porque pra mim não funciona. Na minha experiência, não funciona. Eu não consigo sentar e, tipo, nossa... Às vezes melhora, às vezes ajuda muito, mas tem dia que eu não quero nem ver um lápis e tudo bem, entendeu? Que nem a Dani fala, tá tudo bem. Então, assim, respeita o seu processo, respeita o que você tem e respeita o seu tempo, principalmente. Que um dia pode ser que você esteja aqui no meu lugar, mas só não desistir. Não se sabote, é isso aí. Que linda! É isso que eu queria falar. Muito bom. O seu arroba é muito legal, né? Porque você puxou do sobrenome e já virou lettering. Foi uma amiga minha que sugeriu, inclusive, a Luísa.
Eu falei que ia ser Grioles Lettering, ela falou, mete Griolettering logo. E aí eu falei, verdade, né? Completa uma palavra a outra. Pode ser um pouco difícil para as pessoas identificarem, mas assim, entendendo meu sobrenome, dá pra achar a palavra. Não, ficou legal. Griolettering. Griolettering. É um nome único. Que lado que é que as pessoas vêm? Parece que é aqui, ó. Isso. Ah, tá ali em cima. Como é que as pessoas te acham? Então é isso aí. Fala pro pessoal o seu arroba, pronuncia aí pra galera te seguir. Ah, minha irmã aí, ó lá. Gente, é muito legal. Eu não ia conseguir fazer live que nem vocês fazem, que eu ia ficar lendo comentário, eu não ia focar. Ainda bem que vocês fecharam. Galera tá amando aí, ó. Ai, ai. Bom, espero que tenha... Se eu assim, motivei uma pessoa, eu já fiz meu trabalho aqui hoje. É isso aí. Muito É o que bom. a gente fala também. Às vezes a gente guarda os nossos trabalhos, guarda a nossa mensagem pra gente mesmo. E quando a gente começa a perceber que o nosso trabalho e que que a nossa voz consegue impactar a vida de alguém, que seja de uma forma de inspirar, Tem que falar. as coisas já começam a Com fazer certeza. sentido. Então a gente incentiva muito isso. Fala seu arroba de novo. @Griolettering. Bom, então vão lá, visitem a Júlia, deem uma moral lá pra ela. E é isso, querida. Foi muito legal. Muito obrigado Muito pela obrigada pela participação, oportunidade. por ter Foi muito disponibilizado legal. esse tempo pra gente. Muito obrigado a todo mundo que tirou um tempo aí pra assistir, conhecer a história da Júlia. Muito bacana. Eu que agradeço pela oportunidade e, pessoal, vocês têm aí na frente de vocês duas pessoas que não são só professores, mas, assim, são pessoas que eu tenho certeza que se a gente estivesse fora da pandemia, ia estar aqui com a gente. Eu gosto da forma que vocês humanizam a relação com os alunos de vocês. Então, muito obrigada pela oportunidade. Sei que vocês têm muito ainda pela frente e obrigada por deixar fazer parte dessa história do Nalusa. Que massa, Júlia. Você também tem muito pela frente. Muito obrigada por fazer parte. A gente fica muito feliz de ter pessoas como você dentro da nossa comunidade, com a energia que você tem. E é isso. Eu desejo muito sucesso, que você continue crescendo, evoluindo, ficando bem e em breve realizando todos os seus sonhos. Em breve, letterings internacionais. Sim. Se Deus quiser. A gente falou que ia rir Pô, a gente riu pra cacete. no começo, depois eu me emocionei. Até fiquei É um mix de emocionada no emoção, meio. Dani. É um mix de emoção. Obrigada, Júlia. Obrigado. Eu que agradeço, Beijo. gente. Bom almoço pra vocês. Beijo. Pra você também. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.